Salve, meu povo, tudo certo? Hoje vamos falar um pouquinho sobre pressão arterial e como ela é influenciada pelo uso de esteroides anabolizantes. Vamos lá, povo. Sempre uma das maiores medos aí dos usuários de esteroides, quando vai iniciar, são os colaterais, né? E um dos colaterais que mais preocupa é justamente a elevação da pressão arterial, que pode dar consequências extremamente graves aí, né, com o uso crônico. Então, só primeiramente, vamos conceituar o que é a pressão arterial. Basicamente é a força que o sangue exerce sobre as paredes das artérias, né, quando ele está circulando ali. E o equilíbrio dessa pressão, ela vai ser mantida, né, através de vários mecanismos, né, que envolve o rim, coração, vaso sanguíneo, sistema nervoso, enfim. Quando essa pressão fica persistentemente elevada, a gente vai ter um quadro de hipertensão arterial, tá? E como eu falei, isso pode trazer quadros gravíssimos como AVC, infarto, enfim. A gente tem que ficar esperto aí com esse parâmetro da saúde, né? Porque ele é extremamente importante, beleza? A gente já sabe que o esteroide anabolizante tem uma associação sim ao aumento de pressão, mas essa relação ainda está sendo debatida na literatura. Tem algumas contradições que eu vou trazer aqui, mas de maneira geral a gente sabe que é basicamente um efeito dose dependente, tá? Mas em alguns usuários, uma pequena dose já vai estimular bastante a pressão, e a gente vai ver o porquê que isso acontece. Vamos lá, primeiro mecanismo pelo qual o esteroide eleva uma pressão: retenção de sódio e expansão do volume plasmático, beleza? Então, o que é isso? Bom, basicamente a gente está falando sobre rim agora. O rim ele desempenha um papel fundamental na regulação da pressão arterial. Ele controla a excreção de sódio e água. Ou seja, se os esteroides anabolizantes eles fazem a retenção de sódio, automaticamente eles vão fazer uma retenção de água. Tendo mais água nesse circulante por esse paciente, né, a pressão automaticamente vai tender a aumentar mais. Isso ocorre, galera, porque os esteroides eles vão agir lá no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Não sei se vocês estão lembrados, mas esse sistema vai fazer com que a gente libere mais aldosterona, essa aldosterona vai reter mais sódio e o sódio vai reter mais água, né, como já foi dito. O paciente basicamente vai ficar todo cheio de água, só que essa água vai estar dentro dos vasos, né? Essa água dentro do vaso é responsável por aumento de pressão. Por isso que quando a gente está lidando com um paciente com hipotensão, a gente dá um sorinho para ele, porque a gente está jogando uma água lá dentro do vaso para fazer com que a pressão suba, né? O mecanismo é o mesmo, só que nesse caso o paciente não está com pressão baixa, está com pressão normal ou até alta já. Aí, como mais água retida ali no meio intravascular, acabou, né? A pressão vai ficar alta mesmo. Segundo mecanismo: disfunção endotelial e redução do óxido nítrico. Mas tá bom, vamos lá. Então, vamos por partes, né? O óxido nítrico ele é uma substância que faz vasodilatação dentro do nosso corpo, tá? Então, quando a gente precisa, por exemplo, aumentar a oxigenação cardíaca, a gente pode dar ao paciente um óxido nítrico para ele, no caso de uma hipoxigenação, né, um infarto, o paciente vai conseguir retomar essa oxigenação ali. Só que os esteroides anabolizantes ele pode diminuir a síntese e a disponibilidade do óxido nítrico, o que vai promover uma vasoconstrição, né? Bom, isso é um problema, porque essa vasoconstrição vai subir a pressão. A gente não sabe muito bem como essa diminuição de síntese está esclarecida, né? Só que a gente supõe três mecanismos. O primeiro é a supressão da enzima óxido nítrico síntese endotelial, que é uma enzima que produz óxido nítrico. O segundo mecanismo é o aumento do estresse oxidativo, né? Como você está usando esteroides anabolizantes, está treinando bastante, você libera muito radical livre, e esse tanto de radical livre pode degradar o óxido nítrico. E em terceiro lugar, a elevação da endothelina 1, que é um potente vasoconstritor que atua na oposição do óxido nítrico. Ou seja, tudo isso pode ou está atuando, diminuindo o óxido nítrico e diminuindo nossa vasodilatação. Isso vai fazer com que o ambiente fique mais favorecido a aumentar a pressão, beleza? Terceiro ponto: aumenta a rigidez arterial. As artérias não são apenas tubos condutores de sangue, ela possui uma elasticidade que permite amortecer a cada oscilação, a cada batida do coração. Então, e essa flexibilidade é fundamental para manter a pressão arterial em níveis normais. Cada vez que as artérias, nossos vasos vão ficando mais rígidos, mais força o nosso coração tem que fazer e mais a pressão nossa vai subir, entendeu? E o uso crônico dos esteroides ele vai comprometer essa elasticidade, o que vai resultar no aumento crônico da pressão, né? Mas como que acontece esse aumento da rigidez? Mecanismos que estão sendo sugeridos pelos artigos são: primeiro, aumento do depósito de colágeno. Isso vai tornar as artérias muito mais rígidas. O segundo é a redução de elastina, que é uma proteína essencial para a flexibilidade vascular. E o terceiro é o espessamento da camada média das artérias, né? As artérias têm três camadas, uma delas chamada média. O espessamento dessa camada vai trazer aí uma resistência maior ao fluxo sanguíneo, que vai aumentar a nossa pressão, né? Esse é um segundo
mecanismos, né, galera? É importante eu falar que existem vários mecanismos, por quê? Porque pode ter um cara que vai usar uma montanha de esteroides e não vai aumentar a pressão. Por quê? Porque o esteroide não tem capacidade de exercer influência em nenhum desses mecanismos. E vai ter um cara lá que vai usar uma dura, e o cara já vai ter uma influência muito grande em um só desses mecanismos, por exemplo, e já vai ter a pressão lá em cima. E também tem diferentes tons de cinza, né, entre o branco e o preto. Ou seja, tem diferentes aspectos da doença. Só lembrando vocês aí, pessoal, estão gostando do conteúdo, por favor, comenta aí, ajuda a gente, inscreve no canal também e vambora. Outro mecanismo que também é extremamente importante no controle de pressão é o controle do sistema nervoso simpático, tá? Os esteroides também podem interferir no equilíbrio do sistema nervoso simpático, que esse sistema nervoso ele regula a frequência cardíaca, débito cardíaco e tônus de vaso, né? Se o vaso está contraído ou está dilatado. E o aumento dos citônios, ele pode levar a um estado hipertensivo crônico, tá? Então, os esteroides ele pode desencadear aumento de catecolaminas, pode reduzir o tônus parasimpático, eles podem aumentar a frequência do débito cardíaco. Tudo isso entra na continha básica que a gente faz para determinar se a pressão do cara está alta ou baixa, beleza? Mas por que será que tem aquelas controvérsias falando se perguntando, né, se os esteroides fazem ou não mal à saúde cardiovascular em relação à pressão, né? Porque é o seguinte, galera, não tem como a gente ter controle de todos os parâmetros durante o estudo, tá? Então, pelo menos são 3 fatores nos estudos que eu verifiquei aqui que geram mais confusão, né? Vamos dizer assim. Primeiro é o próprio uso inadequado dos manguitos, ou seja, o feridor da pressão pode estar um pouquinho alterado, a técnica da pessoa que está ferindo a pressão pode estar alterada, né? Pode ter uma técnica inadequada, ou, bom, são diversos fatores que a gente pode pontuar aí, que é desencadeada pelo fator humano, né? Mas não tem como a gente ter uma exatidão de 100%. Isso aí pode gerar um fator confundidor. Em segundo lugar, é a diferença de dose e tempo de uso de esteroides entre diferentes participantes, né? Então é claro que o efeito da pressão arterial é um efeito crônico, que demora muito tempo, né? E diferentes participantes da pesquisa podem ter diferentes tempos de uso. Ou seja, um cara que está usando lá o esteroide há 10 anos, não tem como comparar com um cara que está usando há 1 ano. Então isso pode ser um fator confundidor. Às vezes o cara já tem uma hipertensão ali, que é de família, o cara já ia ter, independente se usar esteroide ou não, e às vezes o cara que está usando faz 15 anos esteroide, começou a desenvolver agora. Então como é que a gente vai colocar esses dois no mesmo patamar, né? Enfim, o terceiro fator confundidor é a subnotificação de esteroides, né? Os participantes aí podem estar escondendo o jogo. Às vezes usam 5 drogas e falam que tá usando uma só, né? Aí é difícil, não tem como a gente ir lá na casa do cara bater e ver o que ele está se aplicando. Enfim, galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa questão. É sempre importante fazer os exames, ver como está a sua pressão arterial antes de começar o ciclo, ver se você tem uma predisposição genética, tem familiar que tem pressão arterial alta. Isso aí não é determinante, só que vai ser um fator que você tem que ficar atento aí, né? Enfim, sempre mantenha-se ligado nessa questão da saúde cardiovascular, porque não dá para brincar, beleza? Pessoal, gostou desse vídeo? Comenta aí embaixo, converse com a gente, relata experiência, enfim, se inscreva no canal. Muito obrigado pela atenção aí, valeu!